denominações, que a gente não vai citar aqui o nome, ainda coloca na mente dos crentes, na mente do povo, que se ele sair da denominação, é como se ele estivesse saindo do reino de Deus. Ou não é verdade isso? Tem algumas igrejas que dizem o seguinte: não, você, se sair dessa igreja, você está eliminado. Mas o eliminado não é do movimento, não. É eliminado do reino de Deus. Como se o reino de Deus fosse aquela denominação. Quantas pessoas não saem e vivem dentro dessas igrejas oprimidas, opressas, porque elas pensam porque o pastor disse: se você sair da nossa igreja, você vai estar debaixo de maldição. Quantos crentes escutaram isso? É verdade, não é? Não saia da nossa igreja, a nossa igreja que é a certa, a nossa igreja que tem a sã doutrina. Se você sair para outra igreja, você vai estar debaixo de maldição. E ainda tem outros pastores idiotados ainda que dizem o seguinte: os nossos jovens só podem namorar crentes da nossa igreja. Ou não é verdade isso? Não pode namorar de outra denominação, não, porque isso é julgo desigual. Ele diz isso. É de outro pasto. É de outro pasto. É de outro pastor. Não pode. E às vezes, irmãos, a ignorância chega a ser tão séria que algumas igrejas impedem de membros se relacionarem com membros da mesma denominação. Isso acontece ou não? Estou mentindo. Acontece ou não? Meus irmãos, isso é horrível. As pessoas olham para a sua igreja institucionalizada, para o seu aquário, e dizem: esse aquário aqui é que Deus vai arrebatar. Não pode ir para outro aquário, não. Onde é que diz isso na palavra, irmãos? É a igreja que é o caminho agora? Não. É a denominação que é o caminho? Não. Só tem um caminho. É Jesus de Nazaré. O caminho não é a igreja congregacional, não é a igreja batista, não é a igreja Assembleia de Deus. O caminho é Jesus. O caminho não é o pastor Júnior, nem o pastor Edson, nem o apóstolo Miguel Ângelo, nem o apóstolo Malafaia. Não é. O caminho é Jesus. A gente tem que viver por Jesus. Você crê nisso ou não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos essa consciência do reino de Deus. Há muito tempo eu aprendi isso. Sofri muito, porque muitas vezes eu pensava que a igreja era o reino de Deus. E muitos abusos que a gente vê dentro da igreja, a gente achava que era porque Deus estava querendo nos orientar. Tem abuso demais dentro das igrejas por aí. Homens tomando lugar de Deus, homens tomando lugar de apóstolo do Senhor, homens querendo ser os papas da igreja. A igreja evangélica não tem papa. Tem papa? Não, mas tem muitos papinhas. Nós não temos um papa, mas as igrejas têm muitos papinhas que tomam o lugar de Deus. Eu estava certa vez conversando com os irmãos lá em Santa Cruz, e ele dizendo que a mãe dele fazia parte de uma denominação muito forte aqui em Pernambuco. E certa vez a mãe dele falando alguma coisa com relação à doutrina, aí ele disse que ele ia da nossa igreja e dizia: mas mãe, a gente tem que entender o que a Bíblia diz, a gente tem que andar pelo que a Bíblia diz, a gente tem que andar pelo que o Evangelho diz. Sabe o que a mãe dele respondeu? Não, porque o pastor fulano de tal disse isso. Ou seja, o que é que vale? Não é a voz do Evangelho, não é a voz do Espírito Santo de Deus, não. É a voz do pastor que ela segue. E quantos estão assim? É ou não é? Eu não quero que ninguém me siga. Se você seguir, você vai estar seguindo o pecador. Eu quero que você siga Jesus. Eu quero que você busque da palavra de Jesus. Amém, meu querido? A gente não pode negociar com isso, porque isso é característica de seita. A seita é que diz: só a nossa igreja que vai para o céu. A seita é que diz: é melhor ler os escritos da nossa líder ou do nosso líder do que ler a palavra. Você nunca vai ouvir dizer isso.
Vou dizer para você, leia a palavra. Guie-se pela palavra. Oriente-se pelo Evangelho. Porque se você não fizer isso, você vai ser um religioso, tapado, cego, ignorante e manipulável. Então vamos para frente. No reino de Deus, qual é a lei que vale? Qual é a lei que vale, irmãos? É a lei do amor. Amém? Toda lei se resume num só mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Só isso que Jesus quer de nós. Por isso que Santo Agostinho já dizia: ame e faça o que quiser. Parece um convite que é libertinagem, né? Ame e faça o que quiser. Mas o que ele está dizendo é justamente o contrário. Quem ama não faz o que quer. Quem ama quer ver o bem do outro. Quem ama quer que o outro cresça. Quem ama quer que o outro seja perdoado. Quem ama perdoa. Então quem ama cumpre a palavra de Deus. Para a gente finalizar, que a hora já está avançada, Crisóstomo classificou a parábola da rede como uma parábola terrível. Gregório o Grande disse sobre ela que o mais correto seria tremer na sua presença do que explicar a parábola. Que a gente tem que sair nessa noite com esse sentimento, tremer diante dessa palavra. Porque nem o pastor Edson pode dizer: isso aqui é um peixe bom, isso aqui é um peixe ruim. Que não compete a nós separá-los. Mas uma coisa é certa: essa separação vai acontecer. Amém? Eu não vou dizer quem é joio e quem é trigo, porque eu não sei. Porque a aparência engana. A gente não pode julgar, mas Deus um dia vai julgar. Por fim, e os anjos? O que é que os anjos vão fazer? A declaração da execução de um julgamento completo, final e eterno, lançado fora. Já parou para pensar nessas palavras, irmãos? Lançado fora denota um estado de condenação. Lançado fora da presença de Deus, expressa uma intensidade tal de sofrimento, dor e separação, que nada mais pode ser comparado a isso. O Filho do Homem limpará a sua eira, queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Haverá choro e ranger de dentes. Quão aterrorizante será a porção dos imundos. E aí, só para a gente guardar no nosso coração, guarde isso em nome de Jesus. Se você não prestou ainda atenção em nada do que eu disse até agora, preste atenção nisso. E depois nós estaremos orando. Algumas implicações finais para a gente guardar no nosso coração. Primeiro, congregam-se na igreja peixes bons e peixes maus. Que tipo de peixe você é?